Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Rose, sou da Zug. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de live em parceria com a Decisiva. É um prazer ter vocês aqui na Zug. Quero pedir a todos que, por gentileza, permaneçam com seus microfones e câmeras desligados até o momento em que o palestrante abrirá para as perguntas. E nesse momento vocês podem abrir o microfone e perguntar diretamente ao nosso palestrante, ao Nilson, ao Cláudio também, que estará aqui para apoiar com as dúvidas de vocês, tá bom? Estamos gravando essa transmissão e depois vocês poderão assistir na íntegra dentro da plataforma da Azug. Cláudio, é com você, pode seguir. Boa tarde a todos. Agradeço aí a Zug por essa oportunidade aí de compartilhar a nossa experiência, compartilhar o que a gente tem encontrado e trazer um pouquinho de informação para que eventualmente tenhamos troca com mais pessoas, tá? E já de antemão ficamos à disposição pós a apresentação e eventualmente através de qualquer contato que a gente vai deixar ao final. Posso vir a tirar algumas dúvidas, sejam dúvidas de processo, sejam troca realmente um benchmark, então fica já essa colocação e esse espaço para a gente depois da apresentação. Só para credenciar um pouquinho e rapidamente a Decisiva, né? Ela vem sendo parceira da Zug, e a gente achou por bem trazer para essa apresentação essa parceria que vem aí desde 2012 e trazendo a apresentação de cases de sucesso, né? Como está apresentado aqui palestras que nós procuramos trazer sempre ligadas aos processos de gestão de custo de frete, a logística inbound, logística outbound, todo o processo relacionado que a gente entende que está ligado à logística e que traz uma automação, traz uma relevância aí na gestão dos custos. Nós costumamos fazer apresentações mostrando cases e formas diferentes de implementação. Então, pode passar um pouquinho para a tela, então desde 2012 e 2019, pode seguir mais uma aí, né? Então todos esses cases, pode avançar, Nilson, também, todos esses cases que fala de gestão de pátio, gestão de custo de frete, case de sucesso, ano passado também fizemos um último, pode avançar mais uma, Nilson. Também fizemos um caso relacionado a custos de frete com a Braskem também, então tá. E todos esses processos, esses cases, eles ficam disponibilizados dentro do nosso site, tá? Então, eu até pedi para apresentar rapidamente aqui, só para falar rapidamente aí, né? Credenciais da Decisiva, focada em soluções para logística, torre de controle, então várias funcionalidades, desde 2006 como consultoria e a partir de 2013 focada em soluções para logística, 2009, 2010 soluções separadas e a partir de 2013 uma solução compartilhada, atendendo todos os ramos aí que foram apresentados, então desde o automotivo, hospitalar, química, manufatura, bens de consumo, então nós temos soluções e cases aí de implementação em diversos segmentos, tá? Então, só para falar um pouquinho, temos um produto, esse produto ele interage com os estándares da SAP, então no nosso site tem toda a informação relevante, tá? Que fala um pouquinho sobre soluções, não é o objetivo dessa live, mas deixar claro essas oportunidades. E dentro da solução, você tem alguns vídeos também que você pode ver como foram os cases de apresentação. Então, você tem uns vídeos como apresentação, gestão de pátio, então tem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Decisiva. Cases do sucesso estão lá também para serem acompanhados, todos os cases, apresentações, palestras que tivemos, fiquem à vontade de entrar lá, acompanhar, baixar a documentação. Então, tem várias palestras e vários cases que ficam disponíveis, tá? Então, a ideia é só dar um credenciamento, mostrar de onde vem a Decisiva e qual é o backlog para a gente poder falar do assunto, né? E aí eu deixo disponível aqui agora, passo já para o Nilson, para ele poder falar, né, das soluções, falar um pouquinho sobre o tema realmente da palestra. Joia. Obrigado, Cláudio. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, o objetivo da live aqui é apresentar para vocês, né, a questão aí de como a Decisiva está hoje atendendo a essa parte de auditoria de fretes
Nessa apresentação, nós estamos já apresentando a alternativa de utilizando o TM, né, que é o Transportation Management, já com essa base incorporada e disponibilizada pela SAP aí no S/4HANA. Então, eu vou passar aqui pelos slides. A ideia é que eu consiga atingir, vamos dizer assim, até o último slide aqui dentro do prazo. Bastante informação para passar, né? Mas, assim, dando um viés pequeno assim, sobre a decisiva, o Cláudio já deu uma adiantada, né? Mas nós temos aí experiência já, assim, mais de 20 anos, né? De implementações na parte de logística. As soluções das decisivas, elas nasceram mais básicas, mais no processo de automação, na parte de execução. Então, nós focávamos muito na parte de validação do cálculo do frete, tá? Com grandes desafios em grandes empresas. Fomos passando por vários projetos. Então, nós temos experiência, assim, de diversos tipos de negócios, diversos desafios na parte de cálculo de frete, da forma que cada uma das empresas contratam e executam seus transportes, né? No passado eu fui dono de transportadora também, então já tive tenho um conhecimento também do lado das transportadoras. E aqui hoje, dentro dessa apresentação, nós estamos passando para vocês assim como funciona, né? Como que utiliza o TM hoje, por exemplo, dentro de um processo end-to-end. Para considerar o end-to-end entram algumas soluções que a Decisiva oferece aí para a parte de planejamento, execução, monitoramento e a parte de controle de validação do frete e pagamento, tá? Nós temos aí a questão das demandas de fretes, que foi uma das necessidades que a gente entendeu dentro das empresas, que era uma das carências, porque todos os fretes eles eram cobrados, as transportadoras elas emitiam seus CTS, realizavam seus transportes, né? E muitas vezes toda a parte de provisão, a parte de cálculo, ele não acontecia dentro do melhor tempo, ou ele acabava sendo lançado numa classificação contábil inadequada, ou sendo feito isso muito reativo lá no final, no momento do pagamento, tá? Gerando diversos problemas aí para as empresas, né? Então a gente buscou uma solução mais proativa, que lá no início do processo, já quando nasce uma solicitação de transporte, né, uma demanda, ele já entra num fluxo de trabalho, num fluxo de atendimento, onde ele já acontece uma determinação de uma classificação contábil. Então, a solução já já trata, desde o início do processo, o frete de uma forma adequada, para quando chegar na execução, para uma atividade por exemplo, para uma torre de fretes, né? Eles se preocuparem só com a parte de carregamento, com a parte de conseguir colocar as transportadoras para retirar as mercadorias ou para fazer as entregas, e toda a parte de classificação contábil, a parte de tarifas, tudo não está muito ali no momento da execução, tá? E com isso, né, o frete iniciando de uma forma adequada, do meio ao fim, né? Nós já temos um tratamento proativo até durante o trânsito, onde já é feita uma gestão de divergências e nós conseguimos com isso validar se o frete calculado, com base nas tabelas contratadas pelos embarcadores, está adequado com o que a transportadora está cobrando no documento fiscal, tá? Eu preparei um slide aqui para dar uma visão aí no contexto geral dos participantes, qual agradeço muito a presença. A gente sabe como é importante esse tempo aí e como é difícil, né? Bom, nós temos hoje as empresas no seguinte desenho, né? Muitas empresas estão migrando para o S4, algumas estão segurando um pouquinho essa migração, né? Para o S4HANA. Algumas já têm um cálculo de frete executado, já implementado. Muitas dessas empresas têm esse cálculo do frete sendo feito dentro do SAP, né? E aí dentro do SAP nós temos o módulo letra, tá? Que é o módulo Logistic Execution, que é um módulo similar ao que tem hoje, oferece MM, SD, né? Ele é um módulo do SAP, onde temos ali todo um cálculo de frete. Até pouco tempo, a Decisiva estava seguindo ainda em implementações de cálculo de frete, sempre utilizando esse módulo, mas a gente sabe que ele tem muitas deficiências, né? Vamos dizer, ele é limitado, vamos colocar dessa forma, tá?
Mesmo assim, com as soluções da Decisiva, nós conseguimos entregar aí toda a parte de auditoria, a parte de controle, a parte de lançamento nas melhores práticas, e esse módulo ele continua em uso por muitas empresas, né? Então a gente já sabe o seguinte: temos empresas que utilizam o cálculo do frete no SAP, tem outras que utilizam algum legado, de alguma forma manda essa informação para fora, calcula, volta para o SAP, dá seus pulos, vamos dizer assim, para poder validar um frete. Até esse momento a gente entende e é uma realidade que tem muita empresa que não valida frete, tá? Ou ela valida por amostragem, e mesmo quem tem esse cálculo de frete atual hoje no ECC, ele geralmente não tem vários cenários, né? Atende geralmente cenários básicos de vendas e algumas conseguiram entrar com frete de entrada, tem toda uma particularidade. Então, essa é a realidade hoje. Bom, em relação ao TM, ele tem uma versão agora embedded, né, que é uma versão incorporada no S/4HANA, então similar ao que tinha dentro do ECC o Letra, no S/4HANA já tem um TM disponibilizado pela SAP, tá? No próprio S/4HANA, a SAP também manteve ali o Letra, né, o Transportation antigo, né, manteve porque tem muita empresa ainda fazendo migração, se preocupando com S/4HANA, se preocupando ali em ir para um ambiente novo e mudar um sistema seria um grande desafio também nesse momento. Então, muitas fazem um brownfield, né, um greenfield, mas tentando manter toda a implementação, a validação de cálculo de frete, até para a questão de já seguir no desafio de ir para o S/4HANA, tá? Então, tem empresas que já estão usando o Letra, tem empresas que estão usando o TM, e isso já no S/4HANA. No TM, comparando aqui nos dois quadros de baixo, nós temos aí um espelho, tá, do que acontece no cálculo do frete do Transportation, tá? A gente tem no TM documentos teoricamente parecidos, né, vamos dizer assim, né? Porque no final ele é para controlar o cálculo do frete, para gerar um cálculo, né, fazer toda a parte de integração. Porém, esses documentos eles são executados dentro da camada do Fiori, tá? Então, essa é uma particularidade do TM. Ele é disponibilizado no S/4HANA, mas ele tem uma camada web, que é o Fiori, onde ali tem toda a parte de execução dos documentos. Eu vou passar um pouquinho mais à frente para falar um pouquinho sobre essa parte de lançamentos, né, de documentos do TM, e a gente vai ver aí que tem algum ganho, né, em relação ao Letrar, tá? Porque dentro do Letrar, conforme está descrito na esquerda, nós temos ali no cenário de vendas uma criação de pedido e folha de serviço, e o frete é pago conduzido dessa forma, como despesa. Para cenários de compras e transferências, cenários com pedido, esses cenários eles já têm um uso do custo complementar de aquisição. Isso na melhor prática do uso do Letrar, né? O frete ele é calculado e esse frete ele segue para o estoque no momento da entrada de mercadoria, tá? Ele é gerado um documento chamado BZWE ali, né? Quando entra com a mercadoria em estoque, o frete vai junto. Bom, no TM conforme eu falei, eu vou passar um pouquinho mais à frente, né? Falar um pouquinho mais dele, mas ele tem uma particularidade legal aí que eu entendo que foi um ganho, que ele já trabalha praticamente com pedido e folha de serviço em ambos os cenários, tá? Eu deixei em destaque aqui em vermelho que o suporte do Letrar, ele já estava com uma vida já meio com um prazo até menor, mas parece que agora foi ampliado até 2030, então a SAP está dando suporte até 2030. Entendo que foi uma forma deles permitirem as empresas fazerem a migração no Brownfield e com isso conseguir substituir esse sistema, por exemplo, pelo TM. Bom, vamos lá. Viabilização de controle e auditorias, abordagens de automações e conferências, tá? Então, eu vou passar um pouquinho como ocorre, né, como que as soluções da Decisiva, elas conseguem apoiar no dia a dia das empresas para poder atender esses fluxos, processos end-to-end, tá? Bom, temos aí uma área tudo nasce, né, na contratação da transportadora, então tem os fluxos de bidding, contrato de fretes, simulação de fretes, fretes spots. O que está nos passando aqui, que a Decisiva ela oferece soluções teoricamente assim, espelhadas ou simplificadas em relação ao que a própria SAP também oferece, né? Por exemplo, a SAP tem lá o Ariba, né? Nós temos aqui um bidding, temos um portal de parceiros,
Toda a parte de contratação de frete, gestão de tabelas, nós usamos o standard, tá? Então está dentro ou do Letrar ou dentro lá do TM, onde tem toda uma camada ali para cadastrar, para entrar com as tabelas de frete, são os contratos com as suas transportadoras. A questão de simulação de frete, ela é uma particularidade aí da solução, que vem já das demandas de clientes, que é basicamente determinar uma transportadora no início do processo, visando menor tarifa ou aquela que atende a determinada região, para poder iniciar um processo de uma forma adequada. Quando o frete começa dentro da empresa de uma forma adequada, com a sua chamada da sua transportadora, que é aquela que está dentro do grupo, que atende aquela demanda, então tudo isso já começa bem e toda a outra parte já segue bem. Vou passar um pouco rápido por esse slide, que eu tenho mais informação aí pela frente para seguir, né? Mas basicamente é isso. Nós temos as atuações desde a negociação, na contratação, na parte de planejamento, que é a gestão das demandas, que eu vou demonstrar que essas demandas são as solicitações de transporte que acontecem pelas áreas. Elas têm um conceito de formulários, que nós atendemos praticamente todos os cenários. Isso dentro de grandes experiências de implementações, nós fomos evoluindo, mas são cenários de compras, vendas, aí entra industrialização, remessa e retorno de industrialização, armazenagem, aí tem cenários mais complexos de transbordo. Bom, é uma solução que permite, desde o início do processo, já deixar a demanda, o frete, de uma forma organizada para uma área, por exemplo, de torre de fretes, se preocupar, conforme eu havia dito, apenas em buscar uma transportadora, realizar o carregamento, monitorar ela e verificar se ela chegou no destino, ela está mais nessa parte de execução, né? Mas com base sempre em informações similares ao que a transportadora recebe do lado de lá, né? Porque a transportadora recebe uma missão, fala assim, olha, você precisa carregar um caminhão. Então tá bom, eu vou carregar numa planta, vou carregar num fornecedor, eu vou buscar num cliente, né, uma devolução. Então ela precisa basicamente de uma origem e destino de uma nota fiscal. A parte de conferência e lançamento, nós temos uns monitores, né? São praticamente um monitor de recebimentos, é o principal, que ele recebe o quê? Recebe tudo que é documento eletrônico, né? Um CTE, um MDFE, uma nota fiscal mesmo de compra, né? A de venda já está no ambiente, geralmente. E a partir dessas informações são processados os etapas, né? Similar ao que tem em outras soluções aí de automação. E com isso nós conseguimos aplicar regras de negócios, por exemplo, para garantir que um frete que foi contratado, né, está adequado com o que está sendo cobrado pela transportadora. A gente deixou aqui como ferramentas de apoios, por quê? Porque a gente entende que tem um fluxo principal, que é aquele que seria a melhor forma aí das empresas trabalharem, né? E tem aquelas opções que podem ser agregadas ao fluxo de trabalho, permitindo, por exemplo, um portal de parceiros, que as suas transportadoras, os seus fornecedores, ou mesmo os seus clientes consigam interagir, receber documentos ou fazer ações, por exemplo, de criar uma agenda. E com isso a gente tem uma parte colaborativa ali, que tudo isso eu passo, são módulos e soluções que a Decisiva oferece, mas sempre de uma forma organizada em cima de cenários e necessidades de negócio das empresas. Tudo isso gera bases, né, de relatórios, indicadores, para uso de validação fiscal e recebimento de informações. Nós temos uma mensageria, ela faz integrações com a Cefaz. Então, por exemplo, uma nota fiscal de uma compra, ela está chegando na empresa, né? A nota, quando ela chega, já é feita a validação se a nota não foi cancelada. Quando ela está se apresentando na portaria para entrar, ela faz uma nova validação. E em alguns casos, alguns clientes pedem até para configurar, para validar depois de 15, 20 dias, né, para ver se teve algum problema com aqueles documentos e assim por diante. Então, mesma forma para a CTE, né? E com isso nós temos aí toda uma solução robusta que ampara em todas as atividades. Temos uma solução de tracking também, de acompanhamento, tá? Ela registra eventos, então é bem personalizado. Vocês podem colocar, por exemplo, todo um contexto de venda, desde a criação, remessa, o carregamento, o início do trânsito, o deslocamento com ocorrência de trânsito. Então, pode ser compartilhado com o cliente. Ele fala assim, poxa, onde está a minha mercadoria, né? Onde está meu material? Onde está? Em que ponto que está, né? Então, são informações muito importantes para a operação, parte de controle, planejamento também, né? E para tomadas de decisão. Aqui, ó, eu destaquei nesse slide um cenário mais simplificado,
tá? Que seria onde a gente demonstra que com pequenas ou com uma implementação mais simples, a Decisiva consegue apoiar num controle de frete, tá? Então, basicamente, seria implantar o TM, né? Hoje a gente já está oferecendo o TM como uma melhor solução, até a gente poderia até implementar um letrar lá no S4HANA, mas não faria muito sentido, porque por questão de esforço e custo, a gente entende até que é espelhado, né? Que já faz parte da entrega da decisiva, mas a nossa recomendação seria já utilizar o TM, porque inclusive o outro sistema tem pouco tempo de vida aí, né? De suporte com os monitores para receber documentos fiscais, calcular um frete, depois tratar divergências. Então, com poucas soluções, já tem uma grande oportunidade aí para as empresas validarem os fretes, tá? Então, destaquei aqui que a parte de contrato seria dentro do TM, a parte de execução, a gestão de contrato das suas transportadoras, né? Você teria um controle de consumo aí, tem algumas empresas que têm um contrato acima de uma determinada transportadora para poder acompanhar esse consumo. A parte de conferência e lançamento toda automatizada, gerando ali todo um controle de divergências. Por exemplo, uma mais básica é validar se a transportadora está cobrando o valor do frete conforme a tabela, tá? Então, o que a transportadora faz lá no momento que ela carrega um caminhão, que ela está com 2, 3, 10 notas lá, sei lá quantas notas, para poder carregar um caminhão, é o que a solução também faz aqui, espelhada em movimentos, para poder garantir que a tabela de frete cadastrada no sistema ela esteja adequada, a cobrança do transportador esteja adequada, tá? E com isso, elimina atividades manuais, né? E garante de uma forma muito importante aí que a empresa está, de fato, pagando o que tem sendo realizado pela transportadora, tá? Bom, aqui foi destacado alguns ganhos iniciais, né? A parte compliance, auditoria de fretes, né? As tabelas, negociações todas registradas, organizadas. Aqui existem oportunidades das empresas de padronizar as tabelas de frete. Em alguns projetos nossos, a gente viu que um dos maiores desafios das empresas é até entender o que é um frete. Muitas vezes, quem contrata, quem mantém os contratos das transportadoras não tem aquela visão assim, visão completa do que é um transporte ou das variações que existem no dia a dia da parte de frete, né, de cálculos de frete. As tabelas muitas vezes são complexas e sem padrão. Às vezes tem uma transportadora que cobra de um jeito, outra de outro. Então, tudo isso numa implementação de solução de frete, conforme a decisiva apresenta, são grandes ganhos aí na parte de contrato, né, de controle, para buscar uma auditoria. As conferências automatizadas, a rotina das empresas que passam a ficar preocupadas no dia a dia, de como lançar, como fazer, como buscar se esse frete está ou não regularizado, se contratou ou não uma transportadora que está homologada na empresa, tudo isso ele deixa de existir e as equipes passam a focar só nos desvios, tá? Então, nas divergências. E aí nós temos aí uma grande informação que eu entendo que é bem importante para todos, que é a parte de redução de custos, né? Então, com a implementação do cálculo de frete, a gente já acompanhou de próximos e de alguns clientes aí que existiam desvios muito grandes, né, na parte de cobrança. Esse é um ponto importante aí que foram resolvidos aí com implementações, mas no contexto geral, entre automatizar a solução e colocar ela para ajudar no dia a dia, inclusive na operação, a redução ela é bem relevante aí na conta frete, tá? A gente sabe que a conta frete das empresas ela é muito importante, né? Ela é relevante. Muitas vezes a conta frete está ali entre a primeira e segunda despesa ali para uma produção, né? Ela é uma conta muito alta, né? Tudo que se faz tem frete de entrada, frete de saída, das movimentações de transferência. Então o frete ele está em todas as operações da empresa e qualquer redução a gente sabe que é bem relevante. Bom, aqui esse é o comparativo direto do Letrar com o TM, né? Então, estou destacando aqui na esquerda aqui com o Transportation antigo, né? Nós temos ali um fluxo de vendas, que ele é com pedido e folha de serviço. Na direita, nós temos um fluxo de compras, onde ele gera um custo de frete e ele tem uma necessidade aqui com Transportation, né? Com o Letrar, de calcular esse frete sempre antes da movimentação de mercadorias, né? Isso, inclusive, é um grande desafio até para cálculos de frete de transferências, né? Porque a empresa vai emitir uma nota de transferência na saída
E ali naquele momento que vai fazer a saída de mercadorias que movimenta estoque, já tem que ter o cálculo do frete. Então existe um momento muito pequeno ali entre organizar um transporte e calcular um frete para poder colocar esse frete dentro do estoque, tá? Na transferência. E na entrada, em alguns casos, ela também gera algum um desconforto, vamos dizer, um problema na operação, porque ela precisa acontecer sempre o frete, está tudo ok com o frete antes da entrada de mercadorias, tá? Então, se a empresa está recebendo um caminhão ali, precisa descarregar e já fazer amigo para utilizar o material e tiver algum problema no cálculo do frete, ele tem que resolver de uma forma muito rápida, senão ele não consegue trabalhar, levar esse frete para dentro do estoque, tá? Então, é uma das dificuldades, vamos dizer, de uso, apesar que ela, no dia a dia, na operação, né, ela é atendida, né, porque a importância é muito grande de conduzir o frete para dentro dos materiais, né, inclusive com os rateios que ocorrem dentro desse cálculo de frete. E ter o cálculo de frete em si já é um ganho muito grande para as empresas. Na direita é o S/4HANA, tá? Então, o TM. Então, dentro do TM, nós temos o unificado tanto cenários de vendas e compras num fluxo similar, espelhado, né? Ele tem um ponto de atenção aí que são as atividades que acontecem dentro do Fiori, que é a parte da criação da ordem de frete, do cálculo do frete, o lançamento do frete. Ele tem a criação da fatura depois do lançamento, são 2 passos, né? E no final, pelo menos a parte boa é que ele tem aí realmente os cenários espelhados para vendas e compras, né? Então eles geram um pedido de folha e depois ocorre uma distribuição do frete, uma liberação contábil, onde acontece a provisão do frete. Então, dos grandes ganhos também para as empresas que estão aí pensando em implementar uma solução de frete, né? Essa questão da provisão do frete está sempre acontecendo, né? De uma forma que elimina atividades manuais, né? O que é comum nas empresas. Elas sempre estão próximas de virar o mês e estão ali preocupadas de quanto tem de frete e aquele frete precisa cair dentro daquele período. Então, quando tem essas soluções todas automatizadas, tem esse grande ganho aí da parte de cálculo de frete com a provisão do frete dentro do período. Esse fluxo, no primeiro momento, pode assustar, né? Mas ele é um fluxo simples. Eu entendo que é da maioria da vivência, da rotina do pessoal que está participando da live, né? Mas vou tentar ser breve nele. O que eu estou tentando passar aqui é um exemplo de um cenário de compras, de como as soluções atuam ao longo do tempo, tá? Eu deixei um número aqui para poder facilitar o entendimento, mas basicamente assim, num cenário de compras, tudo nasce com a colocação de um pedido, né? Quando tem um pedido de mercadoria, as soluções da Decisiva já abrem uma solicitação de transporte, já de uma forma a partir de regras. Faça ali uma simulação de frete para determinar uma transportadora ou com base em configurações, vai entender que aquela transportadora atende aquela origem fornecedor destino planta, conforme dados do pedido. Ou ele faz uma proposta de distribuição de frete ou de demanda, ou ele para ali para uma torre de fretes avaliar se está dentro daquela transportadora, se ela consegue atender, e aí ela é efetivada. Nessa efetivação da distribuição da demanda para a transportadora, que é o número 2, já consta o quê? Vários ganhos para a empresa, porque se está com aquela transportadora é porque ela tem contrato, se está com aquela transportadora é que ela tem uma tabela de frete já vigente, e quando envia a notificação para a transportadora que aquela carga é dela, essas informações já seguem para ela. Olha, a transportadora te contratando dessa origem para esse destino, com essa base nessa tarifa, e essa é a sua meta de retirar em determinado fornecedor, conforme a divisão de remessa, por exemplo, do pedido. Aí, na prática, né, o fornecedor recebe lá o pedido, né, ele começa a preparar e ele emite a nota. Nesse passo, eu já estou começando a falar do impacto operacional, né, no dia a dia das empresas, né? Com a solução implementada, tudo isso continua acontecendo igual acontece geralmente na prática. O que? A transportadora ela sabe que ela tem que retirar em determinado fornecedor, já existe uma comunicação ou através do próprio tomador de serviço ou do fornecedor com essa transportadora para poder saber quando e em que horas estaria disponível essa mercadoria, e tudo isso é mantido. Mas nesse número 4 aqui já existe a transportadora emitindo um CTE, ou seja, ela já está em posse da carga, e esse CTE já chega dentro do SAP de vocês, do S4, exemplo, ou o próprio ECC, o CTE, onde a solução ela já determina um processo de negócio, por exemplo, ela fala um cenário de compras e ela começa a atuar fazendo todas as atividades que teoricamente seriam manuais lá dentro do TM, que é o quê? Criar uma ordem de frete, calcular o frete,
criar o documento de faturamento de frete, lançar o frete e depois fazer a distribuição do frete e a liberação contábil. Então, tudo isso de forma automática. E tudo que está com o nome decisivo aqui em cima das caixinhas são atividades automáticas ou atividades de apoio que as soluções oferecem, tá? Então, de um lado, você tem as notas, e a nota ela é recebida também pela solução da decisiva. Ela cria, no exemplo aqui, um aviso de recebimento, onde é disparado também um elemento do TM, que é a unidade de frete. E então a empresa continua na rotina dela, para poder fazer o recebimento físico, fazer a entrada de mercadoria, tá? E depois fazer o recebimento fiscal dessa mercadoria, da nota. E com tudo isso aqui, no item 6 já acontece de uma forma automática também a gestão de divergências, que é basicamente olhar para os dados do XML do CTE recebido, né, que já acontecem outras validações ali dentro, por exemplo, se o CTE está ativo, se não foi cancelado, né, ou minimamente, pelo menos, verificar se a transportadora ela está de fato cobrando o valor do frete contratado. Tá? Então, esse é um ganho assim, gigantesco para a empresa. Outras oportunidades já existem aqui de divergências que a gente já tem implementado, que é o quê? Por exemplo, verificar se a transportadora emitiu o CTE, por exemplo, para o CNPJ que fez a solicitação de transporte. Tem muitas empresas que têm 2, 3 centros e, às vezes, uma transportadora ela emite um CTE, mas ela acaba emitindo para um centro errado, não aquele do pedido. Então, existem várias oportunidades aqui. Bom, né, aqui nesse slide era mais passar essa visão aí das áreas atuando, do que é a atividade no Fiori, que está sendo automatizado pelas soluções, e que a rotina da empresa se mantém com baixo impacto operacional, ou seja, colocando para funcionar um cálculo de frete de uma forma automática, a empresa ela para de acompanhar no dia a dia documento um a um, né, e passa a trabalhar basicamente numa lista de divergências, né, numa relação de divergências ali, que seriam as diferenças de cálculo de frete. Se a transportadora cobrar certinho, tiver tudo de acordo, as tabelas estiverem alimentadas adequadamente, acontece o lançamento da mira do CTE de uma forma automática. Aqui é um exemplo de uma lista de cenários que a Decisiva atende, tá? Então, não vou ler todos aqui, mas vai estar disponível aqui no material depois para vocês, mas é basicamente todo que é cenário que existem no dia a dia das empresas, tá? Não só cenários com fretes, tá? Cenários sem fretes também. Compras não relevantes para frete, compras CIF, eles geram um fluxo de atendimento, onde eles geram um controle, no melhor desenho, todas as movimentações eles acontecem com agendamento, com recebimento na empresa, com controle de portaria. Então, sempre vocês vão ter uma amarração física, né, movimentação física do veículo quando ele chega na empresa com as soluções de automação. Então, isso também elimina uma grande possibilidade, ou elimina todas as chances de um desvio, de um pagamento indevido, uma duplicidade de pagamento. Então, aqui o ganho, quando fala daqueles 5% da conta frete, por exemplo, né, que seria 1% já é muito relevante para muitas empresas, aqui o ganho é absurdo. Bom, aqui Nilson, Cláudio aqui, desculpa te sim, interromper. A gente está no ponto já mais perto do final, né? Então, talvez precise dar uma aceleradinha nessa parte para depois, logo na sequência, abrir para perguntas aí, tá? Mas acho que não, tem tá que dar ótimo. uma Aqui eu passada um vou pouquinho mais passar, rápida aí. Tá bom, tá obrigado. tranquilo. Aqui eu não vou realmente muito entrar em tela, a gente só vai demonstrar aquilo que eu já passei, né? Que é o quê? As atividades que acontecem hoje no TM, que são dentro do Fiori, elas são automatizadas, por exemplo, dentro do monitor de recebimentos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um processo realizado com várias etapas destacadas aqui, tudo que está em vermelhinho aqui são atividades que estão na direita destacada, que é atividades do TM, e elas são todas executadas automaticamente. Quando ele está executando a parte do CTE, que é esse exemplo de um lançamento de um CTE, ele está olhando para o outro lado, um outro monitor da própria decisiva também que está implementado de nota fiscal. Então existe toda uma amarração. Por exemplo, eu vou pagar um frete se a mercadoria chegou, vou pagar um frete se a mercadoria foi entregue. Então existem vários controles que são realizados aqui e ele conclui com a gestão de divergências e com a miro do CTE. Aqui é o exemplo de telas do Fiori, eu deixei aqui, vou passar rapidamente, mas é um acordo de frete, a ordem de frete, o detalhe de um cálculo de frete pelo TM lá dentro do Fiori, o fluxo do documento que é sempre registrado, que como a gente trabalha nada fora do SAP, tem gente que vou calcular o frete lá num web, num serviço, voltar, perde tudo isso, né? Então tem todo o cálculo do frete e a rastreabilidade standard do SAP, a distribuição
do cálculo do frete, e aí a gente encerra a minha parte aqui, tá? Eu agradeço bastante vocês, espero ter colaborado. Cláudio, pode assumir aí. Então, pessoal, a gente é um assunto muito extenso, realmente, né? Nem sempre a gente consegue, claramente, a gente não consegue avançar o tanto que a gente quer e tem muito detalhe para isso, né? Então, assim, o que a gente quer comentar, usando essa parceria aí do Standard, do TM, com soluções complementares de apoio, você consegue fazer o atendimento aí. Volta um pouquinho, isso. Você consegue fazer o atendimento tanto nas áreas da operacional, financeira, contábil, auditoria, né? Muitas vezes são movidos, os projetos são movidos pela auditoria e business, né? E aí você atende toda os processos de cadastro, cotação, contratação, lançamento, todo o processo que traz esse ponto de auditoria. E aí desmistificando, passando para frente aí, né, o TM, né? Aquele tema que a gente fala que é standalone, aquele que eram projetos muito complexos, a gente trouxe uma ideia, por exemplo, de implementação. Então, uma implementação com fundamento mínimo, que traz todo aquele retorno. Então, às vezes sai menos de 3 meses, ou sai próximo de 3 meses, um custo aí, às vezes próximo de 280. Então, a ideia não era trazer preço, mas era desmistificar um pouco essa preocupação aí de o projeto de TM é um projeto extremamente caro, né? É muito relativo isso, né? Então, o que a gente costuma falar, seleciona seus cenários mais importantes, os seus mais relevantes, eh, alguns desses pontos que trazem mais o retorno, a gente pode ajudar num Pareto para fazer essa escolha, e faz essa implementação. E depois, com o próprio ROI, né, com o payback do projeto, você faz um complemento de novas funcionalidades, novos cenários. Então, o mais crítico, o mais importante, o mais relevante, com uma implementação mais simples do TM, as ferramentas de suporte, de apoio, você consegue trazer muito resultado e um payback rápido também, muitas vezes surpreendente, né? E aí você percebe que é um investimento que se paga rápido e que vale a pena continuar investindo. Então essa fica uma dica aí, não é o fim do mundo como a gente tinha assim de perspectiva anteriormente da implementação do Transportation Management do Standalone, né, que tinha uma máquina separada, toda uma equipe especializada, não tinha consultores nesse ponto. Então a gente traz essa visão que é possível trazer esse controle de cálculo, controle de custo de frete de forma automatizada e você trabalhar só nas divergências, tá bom? Aí, pessoal, a gente está estender um pouquinho, fica aberto o contato, algumas perguntas, o pessoal tinha algumas perguntas para fazer, né? Fica à vontade de fazer essa pergunta. E o que não for possível, gente, pode direcionar ou através do nosso site, ou através desses contatos aqui, né? E estamos com esse espaço aí para tirar algumas dúvidas, enquanto a Zug nos permitir ficar aqui. Obrigado, Rose. Olhando aqui no site, não tem Oi, perguntas. gente. Vocês estão me ouvindo? Franciele, estamos sim. Então, tá bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Franciele, eu trabalho aqui na Cogna Educação, tá? Aqui na agenda tem também o Cássio, o Anderson, são meus colegas de projeto aqui. A gente tem o S4HANA implementado aqui já, tá? E até por recomendação, a SAP frisa muito a utilização do material tipo Serve, né? E nós já temos o material tipo Serve implementado, né? E aí a gente tem discutido aqui um entrave em relação à utilização do Serve dentro do TM, porque a recomendação ali do TM é utilizar mestre de serviço. A minha dúvida aqui é se vocês já viram alguma situação desse tipo e como que foi tratado, se foi feito desenvolvimento, se tem alguma nota, se tem, como que tem sido lidado com isso dentro do tempo, visto que é um módulo, né, novo, mais recente e que em algum momento ali me parece, né, que não está caminhando ali em conjunto com as demais recomendações da SAP, tá?
Não, tá, joia. Então, vamos lá. Ô, Franciele, nós temos implementação já entrando em testes com os usuários, né? E nós temos já esses fluxos acontecendo, utiliza o serve, mas é basicamente para indicar ali uma classe de avaliação, que a gente coloca uma específica para o TM. Mas eu acredito que fica o melhor modelo a gente combinar aí um horário e fazer uma apresentação para você, uma prova de conceito. Mas ele gera toda a parte de indicação das contas transitórias ali na parte de controle, né? Na hora que ele faz o lançamento fiscal, a contabilização sai certinha e ele funciona muito bem. Ah, não, tá claríssimo que o TM ele tem total capacidade de lidar com elementos ali de MM e vincular a classe de avaliação, mas ainda assim um mestre de serviço, né? Eu queria, é isso. Então vocês já têm casos de outras empresas que também estão nessa situação e vocês estão fazendo o desenvolvimento, é isso? Isso, nós passamos por esse desafio, né? Foram alguns desafios para poder concluir cenários em Miro, né? E esse foi um dos que nós conseguimos já estabilizar, mas conforme eu falei, melhor forma é de combinar o horário, a gente faz uma apresentaçãozinha contigo, entende até melhor a sua situação, acho que vai ser melhor. Pessoal, boa tarde. Estão escutando? Vamos lá, Ricardo. Estamos sem Ricardo. Eu trabalho aqui na Solar, e a gente tem o Letra A implementado. O Letra A, ele não tem integração nenhuma com custos, né? A gente tem que fazer tudo por fora, o rateio do frete e fazer o lançamento direto para os produtos que têm custo lá na MR22, certo? E tudo isso a gente tem que fazer manualmente. No TM, isso já vai natural o rateio do frete, levando em consideração todas as variações fiscais de produto que tem incentivo ou não, levando em consideração toda essa divergência. A gente está em fase já de migração por HANA, tá? A gente teve uma apresentação, mas não se aprofundou muito nesse tema. Tá, joia, Ricardo. Bom, o que acontece? No Letrar, nas implementações da Decisiva, nós passamos por esse desafio aí, tá? Um dos desafios era não pode utilizar a MR22, né? Porque é um ajuste muito, vamos dizer assim, manual ali, complicado, né? Então, a gente teria que entender um pouquinho melhor o seu cenário atual, até se a gente consegue te ajudar aí, de repente, a resolver esse problema. Mas dentro do TM, ele tem essa vantagem ali de trabalhar com pedido e folha de serviço. Ele não usa o mesmo fluxo que tem lá dentro do Letrar, que é por custo complementar de aquisição para o frete chegar no estoque, tá? No material. Então ele tem algumas outras, um fluxo, vamos dizer, melhor, onde ajuda bastante ali na parte de lançamento. Mas vamos combinar o horário aí, a gente entende melhor o seu problema e consegue endereçar melhor uma solução, tá? Enquanto o Calixto resolve o problema dele ali, posso antecipar uma pergunta aqui? Pode lá, vamos lá, Cássio. Sou Cássio da Cogna também, tá? É, o TM, ele ainda não está tropicalizado com relação a notas fiscais, né? Como é que, pelo menos até aonde a gente entendeu ali, né, nos processos do TM, como é que vocês trazem isso? Eu vi que no fluxo de vocês trazem isso para um switch da decisiva, né? Como que vocês lidam com a parte de tropicalização ali, né? Que é a questão da nota fiscal dentro de tracking, dentro de pagamento, né? Como referência ali com CTE. Como que vocês lidam com esse tema? Ótimo. Ó, a Decisiva ela tem soluções de mensageria, né? E ela tem essas soluções de automação de lançamento, né? Que ela gera o quê? Processos de negócios. Vocês vão, por exemplo, configurar para compras, vendas, transferências, importação. Eu registrei ali no slide rapidamente, né? Mas o que acontece? Qualquer documento que chega dentro do SAP, seja no ECC ou no S/4HANA, ele está sendo alimentado por alguma mensageria numa automação de repositório de documentos fiscais, tá? O que a Decisiva faz? Ela oferece a própria mensageria, essa gestão desse controle, ou nós integramos ele com outras soluções, GRC ou outras soluções de outras empresas aí para poder ter esse XML. Mas esse XML passa a ser ele interpretado e controlado pela solução da Decisiva, e aí nós tratamos, conforme eu passei, o fluxo nota de um lado, olhando o que a nota precisa estar acontecendo, e o fluxo CTE do outro, para poder garantir, é claro, que você vai pagar um frete de uma nota, um único frete para uma nota, e que as regras de cálculo também estejam adequadas entre mercadoria, do mesmo jeito que a transportadora faz lá na origem, na hora que ela emite o CTE dela, nós fazemos no melhor momento dentro do ambiente ECC ou S4, tá?
Mas se você tiver, acho que melhor a gente marcar uma agenda e discutir um pouquinho, mas é só para passar um pouquinho da experiência nossa aí. Não, entendido. Então, eu entendo que vocês trabalham numa customização ali, né? Para poder tratar esses pontos. Tá claro. Obrigado, viu? Mas o GRC vai ser descontinuado, né? Vocês tratam pelo GRC e pelo DRC. Ele é descontinuado, tá? Tudo bem, eu tenho o DRC e pode existir outras mensagerias também, outras soluções que as empresas utilizam, tá? Então, dentro das implementações da Decisiva, nós vamos focar no core, que é a implementação e o controle do cálculo do frete, trazendo todos os ganhos que eu comentei aqui, né? A parte de auditoria, a parte de controle. Mas a parte de documento fiscal, vocês não perdem nada do que vocês têm hoje do seu plano de negócio. Se vocês estiverem decidindo entre ir para o DRC ou para uma outra solução, pode considerar a solução da Decisiva também como uma solução viável, porque conforme a gente passou aí, a gente tem uma solução bem robusta, né, implementada já em vários clientes, e ela oferece basicamente o que vocês precisam aí para poder fazer a parte de controle e pagamento de frete. Estamos com o Calixto, o Cristiano com a mão levantada também, né? Tá me ouvindo, Cláudio Cristiano da Schaeffler, tudo bem? Ô, Cristiano, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Eu só não quero passar na frente do Calixto, aí se ele quiser fazer pergunta aí, por mim tudo bem, tá? Mas senão eu sigo aqui. Acho que ele... Bom, eu coloquei as dúvidas aí no chat, né, só para deixar, depois vocês responderem com tempo. A gente já Tá. tinha, de certa forma, abordado aí vocês aí com um pouco desse tema aí do S4 aí. Eu vi até que você colocou um tempo aí, né, uma estimativa média aí de valores e tempos, mas eu entendo que isso aí seria para os clientes que ainda não têm a SUT, né, que estariam embarcando agora na SUT com o S4, certo? Ou já seria uma abordagem para os clientes que têm já a SUT da Decisiva. Não, o que nós damos um exemplo, né, é para desmistificar aquela complexidade de cenários para entrar no TM, né? Então, ali é um TM com cenários mais específicos, onde você atende os principais cenários e dentro de um TM que já está embarcado dentro de S4HANA, né? No caso de vocês, que eu estou vendo as perguntas aqui, você tem que fazer um estudo, mas acredito até que já foi feito mais ou menos o estudo de esforços, né? E passado para você mais ou menos uma estimativa de esforço e prazo. Tem cenários muito específicos, então quando os cenários são muito específicos, você tem um estudo diferenciado e às vezes o prazo ele tem uma interferência, como deve ter sido colocado. E acho que uma outra pergunta, se eu tinha feito também, é sobre o DRC, né? Se é possível utilizar o DRC. O DRC tem a parte do outbound, né? Tem a parte de inbound de recebimentos. É possível usar, só que você tem que fazer algumas configurações de validação. Então, muitas vezes você usa um monitor complementar ou usa uma ferramenta complementar de validações para gerar as divergências, gerar esses processos. E você usa o DRC, no caso, se for o caso, validações do inbound, você usa o DRC para fazer o recebimento e os lançamentos futuros dos lançamentos fiscais, né? Então, são casos bem específicos, mas sim, toda a mensageria ela pode ser integrada, então mensageria de mercado, ou GRC, ou no caso, substituindo quando tiver no DRC também, fazendo essa integração, tá? E acho que se tiver outras dúvidas, fique à vontade de me mandar também, depois elas por direto, tá bom? Fique à vontade. Acho que temos o Calixto querendo falar também. Pronto, agora acho que acredito que deu certo. Deu certo sim, Calixto. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu sou o Calixto, eu trabalho aqui para Três Corações. A minha dúvida é o seguinte, no caso eu sou auditor de fretes, tá? Então, como funcionaria a integração de notas fiscais de cobrança de fretes? Eu sei que teve uma pergunta parecida com essa, mas eu queria um pouco mais de detalhe, né, rapidinho. Nós temos cobranças por CTE, então CTE é fácil de fazer integração, porque tem integração com a Cefaz, né? Hoje a gente já tem essa integração. Mas, na complexidade maior, a gente tem aí, seria notas fiscais de serviço. A nível Brasil, são notas fiscais de diferentes formas, e a gente precisaria integrar essas notas dentro do SAP para que ele pudesse iniciar o processo automático de auditoria de fretes. Como se daria essa integração?
e que tipo de ferramentas vocês têm que poderiam nos suportar com relação a essa demanda? Bom, vamos lá. A Decisiva, ela recebe, dentro da mesma solução ali que que recebe o CTE, recebe nota fiscal de serviços, né, de municípios. A gente tem todo um mapeamento de conforme conjuntos ou municípios, né? E temos, além desse fluxo de nota fiscal de serviço, também temos recebimento até de documentos não eletrônicos, ou um recibo, ou um documento não fiscal. Então, ele gera um processo de negócio e uma forma de lançamento. Para chegar com essa nota fiscal de serviço dentro da solução da Decisiva, nós temos alguns caminhos direto ali, através de extração de informação que são encaminhados pelos prestadores de serviços. Temos um caminho também através do portal de parceiros da Decisiva, onde ali os parceiros eles entram, eles aplicam regras e dali eles fazem o download dentro do ambiente. Então nós temos sim uma forma de receber e tratar as notas fiscais de serviços. E parece que tem alguma evolução aí, tá? Para uma nota fiscal de serviço, de repente, nacional, tal, mas de qualquer forma, estamos alinhados aí com esse avanço e estamos preparados para esse tipo de lançamento também, tá? Aí Então, só deixa eu ver só se eu entendi. complementando, Vocês têm um portal. Calixto, deixa eu complementar para você. O próprio monitor de recebimentos, né, que a Decisiva tem como recebimento de documentos eletrônicos, recebe as notas fiscais eletrônicas que estiverem disponíveis pelos sistemas oficiais, né? Então, as integrações que já existem oficiais, elas são baixadas dentro do monitor e internamente ela se transforma num documento que faz as validações exatamente como o CTE, tá? Alguns ainda estão em processo de integração, então você recebe o documento eletrônico em PDF, e esse documento eletrônico ele pode ser convertido, o pessoal chama de OCR, mas tem outro processo que a gente utiliza, que converte esses documentos em documento interno, um XML, para fazer a comparação dos campos, e aí depende de alguns mapeamentos. Existe um processo aí global de estabilização de todas as notas fiscais de serviços passarem a ser disponibilizadas por os órgãos oficiais, tá? Isso tem uma promessa até para 2026 em cima disso. E aí, a solução Decisiva já está preparada para receber todos esses documentos por lá. Então, existem várias formas. Uma, você receber o documento PDF por e-mail, o principal, né? Você receber esse documento via baixar direto na Secretaria da Fazenda, baixar o documento eletrônico já oficial. Você receber esse documento via o portal de parceiros, por exemplo, tem uma solução que é um portal de parceiros que recebe esse documento. Então, ele tem várias formas e a gente sempre busca o oficial. Então, não tem isso de entrar no site da prefeitura, quebrar a captcha e trazer a informação. Não, tem que seguir os processos oficiais, tá? Dentro do monitor de recebimento. Não sei se eu respondi. Sim, só mais uma dúvida. Então, vocês têm um portal de parceiro, que o parceiro pode carregar esse documento e desse portal a gente se alimentar da informação para que possa seguir a auditoria. Mais ou menos isso. Né? Exatamente. É um portal de parceiro que permite você carregar os documentos, carregar notas, carregar notas validadas, fazer agendamento eletrônico. Você tem todo um processo dentro desse portal de parceiro. E uma das funcionalidades é essa, você fazer upload de documentos que você quer tratar dentro do seu SAP. O portal já é integrado com o próprio SAP, então a base dessas informações fica no próprio SAP e é validada quanto os documentos gerados num custo, por exemplo. Tá? Só mais uma dúvida. Eu sei que meio que já responderam também, mas confirmação de pagamento, que o documento foi pago. É possível disponibilizar para o parceiro, prestador de serviço, transportador, seu CTE 10 já está pago ou programado? Tem como disparar essa informação para ele? Tem sim, dentro do portal de parceiros, a funcionalidade que a Decisiva disponibiliza para que os parceiros consigam ter uma comunicação única, né? Um formato único de comunicação com a empresa, né? Então, existe uma solução que a gente chama de conta corrente, por exemplo, onde eles consultam o status de um pagamento, podem fazer um upload de alguma informação e receber informação complementar. Então, você tem um planejamento de pagamento, ou um status de um pagamento, ou status de um CTE, ou status de uma nota fiscal de serviço,
preparada lá. Então, o pessoal, às vezes, ficar ligando, vai no portal de parceiro e consulta o status dele, que a gente chama de conta corrente do parceiro, que pode ser um fornecedor, uma transportadora. É Perfeito. isso a Obrigado, pergunta. viu? É isso mesmo. Muito obrigado. Perfeito. Bom, chegamos ao final. Cláudio, poderia fazer o encerramento, por favor? Poderia sim, eu quero pedir desculpa para o Anderson aqui, que está com a mão levantada. A gente poderia só responder a pergunta dele rapidinho e para encerrar? Pode sim, claro. Ou, por favor, então, se puder abrir para o Anderson. Oi, Cláudio, boa tarde. Obrigado aí pela atenção. Sou do Anderson aqui da Cogna também. Dúvida rápida sobre o tracking, né? O parceiro ele também informa nesse portal dos parceiros as notas que foram entregues e eu consigo consultar aí pela ordem de frete ou pela nota fiscal se um produto ele foi entregue ao destinatário. Obrigado pela pergunta, Anderson. Acho que o Nilson pode explicar aí, tem várias formas, eu acho que o Nilson pode entrar um pouquinho no detalhe. A solução de tracking que a Decisiva oferece, ela entra dentro da necessidade de vocês, né? A gente pode colocar um tracking, por exemplo, por carregamento ou por nota fiscal. Geralmente por nota fiscal atende muito bem. E de fato ele está relacionado ao cenário em execução, né? Então, por exemplo, você tem uma venda, você pode colocar todos os eventos de uma venda, até o deslocamento, até a chegada lá no cliente com a comprovação de entrega, tá? Isso aí disponibilizar até para o próprio cliente numa compra de forma espelhada. Você tem ali, de repente, igual eu passei ali no fluxo, a colocação do pedido, já começa a aparecer os eventos. Olha, eu tenho lá o caminhão agendou lá no fornecedor, o fornecedor emitiu a nota, ele já está em trânsito, ele já se apresentou na portaria. Então, o elemento de controle, ele é personalizável, mas geralmente por nota atende muito bem. E ele é disponibilizado em portal, no SAP, e você pode disponibilizar para os seus clientes e parceiros, fornecedores também, tá? Então, atende sim. Perfeito. Obrigado. Bom, gente, seguindo a orientação, eu estou vendo que o Calixto está com a mão levantada, mas acho que era da pergunta anterior. Então, seguindo a orientação aqui da Rose, que foi muito paciente com a gente acabou passando um pouco, por mais que a gente tente suprimir uma apresentação, ela é sempre ampla, né? Então, agradeço a paciência de todos, agradeço a paciência da Rose, as interações, fica o contato, o meu contato, se precisarem falar direto com o Nilson, pode falar comigo, agendo para falar com ele também, através do nosso site. Fique à vontade de agendar uma apresentação, uma prova de conceito, como acharem melhor, tá? E, mais uma vez, agradeço a todos aí a participação e a audiência aí. Bom, muito obrigado, pessoal.